Há quem discorde disso, pelo menos em teoria, mas na prática, como isso tem feito a diferença? Como tantos aí têm pensado que o dinheiro é o que mais importa. Mas eu sei que Deus tem algo diferente para esse mundo, para a sua vida. Então feche seus olhos agora, peça para Deus revelar para o seu coração o que Ele tem, o que Ele deseja. Pai, nós pedimos, Deus, a Tua presença marcante aqui entre nós. Fala com cada um, Deus. Fala ao coração de cada um. Revela aqui, nesta noite, como que esta mentalidade do mundo tem dominado o nosso dia a dia, os nossos sonhos, as nossas aspirações. E muda a história aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como o Léo falou, nós estamos com o nosso desafio de leitura bíblica. E eu te garanto que se você levar isso a sério, cada dia buscando a principal mensagem do capítulo que você leu, e anotando como que você vai colocar isso em prática, depois de umas 2, 3 semanas, você já não será mais o mesmo. Se você adquirir esse hábito e torná-lo constante no seu dia a dia, meu irmão, você realmente não mais vai ser. Não vai. Você não vai ser mais burro. Hoje nós vamos falar sobre grana. E eu tenho visto muito neguinho burro no que se refere a dinheiro, né? Espero que não tenha nenhum aqui, né? Pior é que tem, né? Gente toda arrebentada porque não conhece o mínimo de sabedoria financeira. E o pior é que você não precisa de um curso, você não precisa de livros, você não precisa nem de um culto como esse. Está no seu celular, está na sua casa, no criado da sua casa, Provérbios, cheio de sabedoria para dar. Vamos ver mais uma turma esperta? Sabedoria, eu preciso ter sempre aqui comigo. Sabedoria, ai, 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 eu preciso ter no meu dia a dia. Sabedoria, eu preciso ter sempre aqui comigo. Sabedoria, ai, 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 eu preciso ter no meu dia a dia. Se vou eu preciso ter sabedoria a todo instante. Vai ser burro o trem. É bem melhor resolver os problemas com palavras sábias. Mas o homem não quer assim. Preferem sacar suas armas. Preferem sacar suas armas. Aí tá que não tenha um emprego. Não deixo de dobrar meus joelhos, não deixo não. Agradecer a Deus e pedir sabedoria. Eu preciso ter sempre aqui comigo. Sabedoria, ai, 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 eu preciso ter no meu dia a dia. Sabedoria. Olha o gênio, é um gênio. Sempre aqui comigo. Sabedoria. Ai, 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 eu preciso ter no meu dia a dia. Se vou lidar com homem arrogante, sabedoria a todo instante, meu Eu preciso pai. ter. Eu preciso ter sabedoria, né? Todos nós precisamos muito de sabedoria. E eu gostaria que você adquirisse sabedoria nessa noite. E sabedoria a respeito de dinheiro. Em primeiro lugar, alguns versos aí, então coloca o seu
Provérbios aí. Nós vamos folhear esse livro, porque o que esse livro fala sobre dinheiro é brincadeira, né? Primeiro, a respeito da confiança. Quantos aqui confiam no dinheiro? Ninguém levanta a mão, né? Semana que vem nós vamos falar sobre a língua mentirosa. Então vamos lá. Primeiro aí, está claro lá, Provérbios capítulo 11, verso 4 e depois verso 28. Deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos passear em Provérbios. Se nós estamos hoje no dia 22, capítulo 11 já foi lido, né, gente? De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. 18, verso 11 e 12. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Quantos têm colocado a sua confiança no dinheiro? O dinheiro que tem ou que não tem dita a sua vida. Essa semana, quinta-feira, nós tivemos uma reunião da área do Rodrigo e da Jordana, em que falamos um grupo sobre namoro, um outro grupo sobre casamento, e eu fiquei com um grupo conversando sobre pais e filhos. E falamos muitos dos propósitos de Deus para a família e de como educar os filhos, mas em determinado momento, após aquela palestra, conversando com um pai, ele disse, olha, nós estamos aí já com a nossa filhinha, sei lá com que idade, a gente queria muito ter um outro filho, mas a questão do dinheiro, difícil demais, não dá não. Eu parei, olhei, olha que coisa mais absurda. O dinheiro está ditando quantos filhos aquele rapaz vai ter. Já pensou nisso? O dinheiro está ditando quantos filhos que ele vai ter. Outro dia, conversando com um casal de namorados, perguntei para eles, e sempre pergunto, se você tem mais de 3 dias de namoro, você já deveria ter uma data de casamento, estabeleça uma meta, não para daí a 3 meses, né, claro, mas estabeleça uma meta, sem meta você fica namorando aí, até perder de vista e não adianta nada. Mas aí eu perguntei para ele, resposta, nós não temos condições nenhuma. Nós estamos sem condição. Mais uma vez, o dinheiro dita se você casa ou deixa de casar. E se você vai somando um monte de situações na sua vida que é ditado pelo dinheiro, você vai entender que o dinheiro é a sua cidade fortificada. O dinheiro é a sua segurança. Você está olhando para o dinheiro e definindo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Antes que alguém pense, eu não estou dizendo para você fazer bobagem, para você sair comprando coisas sem dinheiro, não estou falando isso. Eu estou dizendo, se o dinheiro é quem determina o que você faz, quem você é, se você se casa, se você tem 1 ou 2 filhos, então, meu irmão, o dinheiro está assumindo um lugar de Deus na sua vida. Quem é que determina quantos filhos você tem? Quem é que determina o que você vai trabalhar, em que você vai trabalhar, onde você vai trabalhar? Quando você vai casar? Quem é que determina isso? Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quem é que vai determinar essas coisas? Me lembro certa vez, ainda como arquiteto, entrou um projeto, entrou outro, entrou uma montanha de projeto, uma montanha de dinheiro. Eu falei, nossa, que tanto de dinheiro. Virei para Simone, imagina se a gente não tivesse filho. A Simone vira e fala, você acha que se a gente não tivesse filho, não
estaria entrando essa montanha de dinheiro? Essa montanha de dinheiro está entrando porque Deus está nos abençoando, porque temos filhos. Toma, distraído. Eu não deixo de trabalhar em algum lugar por causa de dinheiro. Outro dia um jovem me procurou, ele recebeu uma oferta de ganhar quase o dobro do que ele ganhava, mas numa empresa que ele não admirava, num ritmo de trabalho que ele não queria, e nem era na cidade que ele queria. Mas ele falou assim, o que eu posso fazer? É quase o dobro do que eu ganho. Falei, e daí? Ele parou assim, como assim, e daí? É o dobro do que eu ganho. Falei, e daí? Que diferença que isso faz? Talvez você esteja perguntando, faz toda a diferença. Como assim, e daí, Roberto? Você é doido? Não, é porque eu não sou guiado pelo dinheiro. Não é o dinheiro que determina o que eu faço ou deixo de fazer. Não é o dinheiro que está na minha mão que define a minha vida. Eu lembro quando eu casei, eu não tinha dinheiro, gente, para pagar um mês de aluguel de antecedência. Não tinha. Sabe, eu vejo pessoal que vai casar, sei lá, vai casar em maio do ano que vem, já aluga o apartamento para garantir. Ótimo. Mas eu não tinha dinheiro para fazer isso. Se eu fizesse isso antes de casar, já estava quebrado. Então nós não alugamos, não tem dinheiro, a gente não aluga. Mas Deus nos deu a convicção, Ele é o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma. E deu essa mesma convicção para Simone. O que nós fizemos? Acabamos de fazer 27 anos de casado essa semana. Então eu lembro, quando foi meados de outubro, nós começamos a procurar um lugar para morar. E a gente ia casar dia 19 de novembro. Meados de outubro, você dá conta disso? É uma doideira, não é? Mas eu ia casar, sabe por quê? Porque Deus tinha dado essa convicção para nós. E começamos a procurar, e procurava, e para quem não tem dinheiro, qualquer lugar serve, não é? Não, senhor. Eu não moro em qualquer lugar. Quem é o meu pai? O Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus de toda abundância. Eu cheguei para o meu pai biológico, né, meu pai querido, e falei, pai, eu vou casar. Ele falei, com o quê? Você tem 6 meses de formado? Eu falei, não, Deus vai me sustentar. Ele olhou assim, então é o papai lá de cima, né? Não é o daqui não. Na hora eu engoli em seco, porque a gente fala que confia em Deus, mas está cheio de retaguarda, né? Se Deus falhar, papai. Mas naquela hora eu virei homem. Naquela hora eu falei, não, pai. É o pai lá de cima mesmo que vai me sustentar. Eu falei, então tá bom. Se você coloca Deus no meio, aí fica difícil da gente discutir qualquer coisa. Mas eu tinha essa convicção. Eu lembro quando no feriado de finados, dia 1º, 2 de novembro, nós achamos o apartamento. Achamos o apartamento brilhou para a gente. A gente tinha entrado em mais de 30, mas quando você chega no lugar que Deus tem para você, todo o resto fica cinza. Esse apartamento brilhou, e eu tive a convicção, esse é o lugar que Deus tem para nós. Só que dia 1º, dia 2 para o dia 19, são 20 dias, é um mês jogado fora. Não é? Ia pagar o aluguel de um mês, depois ia sair de lua de mel, um mês jogado fora. Então o que eu fiz? Fui na imobiliária no primeiro dia útil e falei, ó, nós estamos interessados, queria reservar esse apartamento, até quando que eu posso trazer os documentos? Falei, você tem 48 horas. Ok. Na 47ª hora eu apresentei os documentos, ganhei 2 dias. Yes. Aí eles tiveram o tempo de avaliação, aprovaram isso, e aí pediram o fiador, não sei o quê, quanto tempo que eu tenho? E aí foi assim, empurrando, eu assinei o contrato dia 12 de novembro. Casei uma semana depois. Aí imagino a quantidade de móveis que tinha lá em casa. Uma cama, sem criados, uma cama, uma mesa com 4 cadeiras. Pronto. Não precisa de mais nada, gente. Eu e minha esposa. Agora tem cara que fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, esperando juntar tudo, montar o apartamento, que podia sair numa revista. Nossa, agora a gente pode entrar lá. Quanta bobagem.
vivendo em função de aparência, vivendo em função de uma exigência desse mundo. A minha vida não está apoiada no dinheiro. A minha vida não está apoiada no dinheiro. A minha vida está apoiada em Deus. E a sua? Uma outra coisa que eu vejo demais são as escolhas que são feitas. Quantas vezes você abriu mão do melhor por um melhor que o mundo oferece? Abre a sua Bíblia aí, Provérbios 15. Provérbios 15, 16 e 17. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. E eu te pergunto, você concorda com isso no seu coração? É melhor ter pouco mesmo? É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Talvez tenha gente aqui que tenha escolhido o boi gordo. Eu quero dizer que valeu a pena cada segundo que eu morei naquele apartamento. Cada segundo que eu morei naquele apartamento, abençoado por Deus. Dinheiro nenhum compraria aquilo. Primeiros anos de casados foram extraordinários. Ralamos. Olha, ralamos. Mas isso fortaleceu o nosso relacionamento. Fortaleceu a nossa intimidade com Deus. Uma outra passagem. Provérbios 19, verso 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Melhor é o pobre que vive com integridade. Tem gente que não casa porque não conseguiu comprar carro ainda. Que tem uma coisa a ver com a outra, gente? Que tem uma coisa a ver com outra? Conheço gente que namorou anos, mais de 10 anos esperando para poder finalmente comprar o apartamento. Uau! Conheço gente que comprou apartamento na planta, já podia casar, mas comprou na planta e só iam casar quando o apartamento ficasse pronto. E quando, teoricamente, ficaria pronto, eles se casaram, mas o apartamento não ficou pronto. Demorou mais 2 anos. E eu fico pensando, para que esperaram 3? E quando finalmente o apartamento ficou pronto, ele recebeu uma proposta e foi morar em outra cidade. Nunca entraram no apartamento. Roubados 3 anos do casamento dele. Qual que é a sua escolha? Outro assunto bravo aí, empréstimo. Empréstimo, aqui falou, é tão bom pegar empréstimo e não ter que pagar de volta. Você tem empréstimo com alguém? Você está devendo alguma coisa para alguém? A Bíblia diz assim, a ninguém fique devendo nada, nada, exceto o amor. Dá uma olhada nos seus CDs, dá uma olhada nos seus livros, nas suas roupas. Aquilo que não é seu, meu irmão, você devolve. Próximo verso aí, a respeito de empréstimos. 11, verso 15. Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Fiador hoje é uma figura até um pouco, meio difícil, meio raro. Mas fiador é aquele que se dá em garantia de outro. Aquele que garante o outro. O que é muito comum aqui hoje em dia é emprestar nome, né? Emprestar nome. Eu lembro quando eu tinha meus 12 anos de idade, voltando da escola com um lápis na mão, estava no elevador e assinei o meu nome na parede assim. Olha, tomei um torra. Era o elevador que meu pai pegava, né? Óbvio que ele ia ver, né? Mas eu tomei um torra e ele falou assim, filho, o seu nome é a coisa mais preciosa que você tem. Guarde o seu nome. Guarde o seu nome, proteja o seu nome. E um tanto de gente está emprestando nome. Conheço um jovem que passou num
no processo seletivo para uma multinacional, processo dificílimo. Uma multinacional, ele entrando ali, ele estava feito para o resto da vida. E ele passou pouquíssimas vagas e ele foi um dos selecionados. Mas quando apresentou então o seu nome, suas documentações, ele estava com o nome no SPC. E aquela empresa não contratava ninguém com nome no SPC. E por que ele estava com o nome no SPC? Nome emprestado. Já falei isso aqui de outra vez e vou repetir. Se alguém te pede emprestado o nome, é porque ele não soube cuidar do dele. Você acha que ele vai conseguir cuidar do seu? Meu irmão, não seja burro. É o nome da série, né? Conheça a sabedoria. Não empreste o seu nome. Olha um outro verso que fala sobre fiador aí, olha. 17, 18. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Que tipo de homem faz uma burrice dessa? Uma estupidez dessa? Que tipo? Um homem sem juízo. Um homem sem juízo é que faz uma bobagem dessa. Um outro verso ainda diz, capítulo 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O que eu já vi de gente com uma situação apertada, pegando empréstimo em banco, ou usando cheque especial, ou fazendo cartão de crédito girar, ou a maior estupidez de todas, indo atrás de agiota. Se torna escravo do banco, do cartão de crédito, do agiota. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Em uma outra passagem de Provérbios fala, se você se tornou fiador, não durma enquanto você não conseguir sair disso. Nem durma. Saia desta furada. Dê um jeito de tirar o seu nome da mão daquele que não soube nem cuidado dele. Ah, mas é meu pai. Olha, o seu pai tem toda a vida dele. Viveu, teve as experiências, teve as chances dele. Você precisa ter as suas. Se você empresta o seu nome, você está comprometendo o seu futuro. E mais, emprestar nome é desonesto. O que um laranja faz? Ele empresta o nome. Por que a pessoa não pode assinar ela mesma um papel? Porque várias vezes ela demonstrou que ela não é confiável. Ela não pode alugar um apartamento porque ela não é confiável. Ela não pode comprar aquilo a crédito porque ela não é confiável. E aí você empresta o seu nome, enganando quem aluga. Dizendo, pode confiar, está tudo certinho. Mas quem vai alugar, na verdade, é alguém que não é confiável. Você entende o engano? E no final das contas, você fica chateado porque a pessoa não honrou, porque a pessoa não pagou aluguel, e agora o que você faz? Não se sinta uma vítima. Você desobedeceu a palavra. E agora está colhendo o que você plantou. Peça misericórdia para Deus. E não durma enquanto você não resolver essa situação. Não descanse, não sossegue. Tire o seu nome da mão de qualquer pessoa que esteja. Se está no banco, se está no SPC, se está com uma dívida, olha, peça para Deus. Busque os pastores. Luiz de Jesus é um pastor fera em resolver questões financeiras. Procure ele, pode me procurar também. Nós vamos sentar, vamos ajudar você a sair desse buraco. Deus te livre disso. Agora eu quero dar uma passada rápida aqui em outras gemas que estão espalhadas pelo livro de Provérbios. É ouro, gente, é ouro.
Se você atentar para a sabedoria, você será bem-sucedido. Vamos lá? Mãos à obra, então. Provérbios 13, 11. A questão da desonestidade. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. E aí eu quero dar um testemunho aqui, honrando meu pai. Meu pai, professor universitário, a vida inteira, ele levou muito a sério a questão do dinheiro. Sempre foi prudente, sempre economizou, sempre trabalhou diligentemente. E à sua volta, amigos da família, gastavam dinheiro, faziam viagens, tinham carros e trocavam de carros. E eu olhava para o meu pai e falava assim, pô, meu pai tem dinheiro, por que ele não troca de carro? Por que ele não compra outro? Por que a gente não pode fazer aquilo ou aquilo outro? Mas meu pai nos ensinou valores a respeito do dinheiro. E essa passagem aqui é exatamente meu pai. Quem ajunta dinheiro aos poucos, terá cada vez mais. Com salário, algumas consultorias aqui e ali, ele foi juntando. E hoje ele vive tranquilo, ainda trabalha, mais de 70 anos, continua trabalhando, escrevendo livros, dando consultoria, vive uma vida tranquila, porque ajuntou toda uma vida. E hoje tem uma mentira sobre vocês, jovens, que antes dos 30, vocês serão milionários. Antes dos 30, vocês terão o seu primeiro milhão. Olha, o meu primeiro milhão eu não achei, não. Os 30 já passou, né? Quem sabe aos 60 vai ter um aí. Mentira! Mentira! Para de sonhar com isso. Quanta gente me fala, não, eu quero trabalhar muito, juntar muito dinheiro, e depois, qual que é a frase? Obter independência financeira. Em outras palavras, não ter mais que trabalhar. Sabe o que é isso? É vagabundagem. Ué. Não trabalhar é vagabundagem, pô. O trabalho é digno, o trabalho dignifica. O trabalho é honroso. Deus nos colocou nesse mundo para trabalhar. Trabalho não é maldição. Trabalho não é maldição. Primeira coisa que Deus mandou o homem fazer foi cuidar do jardim. Foi dominar a terra, isso é trabalho. Agora, existem trabalhos desgraçados, isso existe. Talvez você esteja num deles. Não é isso que Deus tem para você. Mais um. 21:6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. E o verso 12, e o verso 9 do capítulo 12, melhor é não ser ninguém, e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Chega de desonestidade. Quanto dinheiro você tem? Que padrão de vida você pode viver? Viva nele. Viva nele. Não viva acima do seu padrão. Se você não tem condições de comer em determinado restaurante, não vai. Não vai nesse restaurante. Você viver em função de adquirir coisas, de juntar. Não é isso que Deus tem para você. Olha esse 14:30. Esse 14:30 é impressionante. Isso aí você devia escrever no seu coração, na sua testa. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Sabe o que é inveja? É desejar aquilo que você não pode ter. Inveja é você ficar sonhando com algo que não é para você. Seja a namorada de alguém, seja o carro de alguém, o emprego, os bens, a condição financeira. Todo mundo aqui já deve ter se sentindo injustiçado.
Ó, o cara nem bonito é, e aquela menina linda com ele. E eu que sou super bem apessoado, não arrumo nada. Isso se chama inveja, meu irmão. Pô, o cara foi um vagabundo na escola o tempo inteiro, agora está lá no empregão. Deve ter papai, deve ter alguém e tal. Isso é inveja, meu irmão. Alegre-se com o sucesso dos outros. Descubra como que ele conseguiu. E se foi de uma forma honrada, siga os passos. Se foi de uma forma envergonhada, deixa ele para lá. Deus vai cuidar dele. Mas nós temos a mania de diminuir os bem-sucedidos. Está cheio de dinheiro, mas deve estar chorando à noite. Às vezes não. Não é? Chorar em Paris é melhor do que em BH. Não é? Se é para chorar, a inveja apodrece os ossos, meu irmão. 15:27. O avarento põe sua família em apuros. O avarento põe a sua família em apuros. Olha que advertência. Não seja avarento. E o 20 e 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. É impressionante como que a herança tem separado famílias. Por causa de quê? Ganância. Ganância. Quantos advogados estão enriquecendo aí por causa de processos litigiosos disputando a herança? E aquele homem trabalhou uma vida inteira, construiu um império. E a Bíblia pergunta, e agora? Essa noite pedirão tua alma. Quem vai ficar com isso tudo? Vão ficar os seus descendentes, que vão brigar um contra o outro, vão se odiar terrivelmente. Abra mão até de herança, se for o caso. Abra mão, não seja apegado, não seja preso nessas coisas. Generosidade, agora vamos falar de coisa boa, finalmente, Roberto. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Há uma lei espiritual, a lei da generosidade, que quem doa, quem é generoso, mais vem sobre si. Quer ver um exemplo disso? Essa igreja. Essa igreja tem sido generosa de tantas formas. Me lembro certa vez, num acampamento, convidamos pastores de várias igrejas, tínhamos 100, 120 pastores, muito antes do DNA, e compartilhamos algumas coisas que Deus estava fazendo conosco, e imprimimos os nossos materiais de treinamento, imprimimos um para cada um dos presentes, e a pastora Ana Cláudia então falou sobre o CCM, da importância, da revolução que estava causando, e falou, e nós imprimimos aqui um exemplar para vocês conhecerem o nosso material, por favor, podem pegar. Ninguém se mexeu. E a Ana Cláudia falou assim, não, tem um para cada aqui, pode pegar. E ninguém se mexia. E a gente achou aquilo estranho. E aí um olhava para o outro, olhava para a Ana, olhava para a pilha, ninguém se mexia. E a gente não estava entendendo, até que um pastor levantou a mão e falou assim, quanto que é? Quanto que é? Pensa na loucura que é isso, gente. Nós estamos entre irmãos, nós estamos no meio da igreja, pastores reunidos, compartilhando aquilo que Deus nos deu. E nenhum pastor, nem por distração, achou que pudesse ser de graça. Já imaginou? Generosidade é algo raro. E quando nós começamos nesse processo de dar, é impressionante como que Deus tem jorrado e despejado sobre a nossa igreja. Recentemente, já o DNA 1000 por hora, mais de 20, sei lá quantos mil pastores treinados pelo DNA,
Numa das edições gravamos, fizemos o DVD, são 4 DVDs com todas as palestras, filmadas, bonitinho, editadas, com legendas em português, espanhol, um trabalho sensacional. E aí veio a pergunta, puxa vida, o que nós vamos fazer com esse material? Nós vamos vender, vamos cobrar? Nada. Deus nos deu de graça, nós vamos dar de graça. Todos os pastores que vierem fazer um DNA aqui conosco, leva o conjunto das palestras. E é impressionante, quanto mais a gente gasta com isso, porque vai dinheiro nisso, mais Deus abençoa. Mais Deus abençoa. A generosidade move o mundo espiritual. Talvez a sua vida esteja agarrada, porque você está no slide anterior. Na avareza, na desonestidade, naquela visão pequena. Seja generoso, libere. Alguém te obrigou, me dá a sua capa, você dá a túnica também. O cara está te roubando o celular, seu fone. Mas quando nos roubam, nós ficamos irados, com ódio, queremos matar. E se tivesse uma arma, a gente atirava. À medida que o ladrão fosse embora, a gente matava. E Jesus fala, se te demandarem a túnica, dá também a capa. Seja mão aberta. Uma vez eu fui na casa de um amigo, na saída daquela coleção de CDs e DVDs, assim. Aí ele falou assim, pega um para você. Eu falei, como assim? Pega um para você. Ah, por quê? Porque eu estou te dando. Ah, mas é seu? É claro que é meu, senão eu não estaria te dando. Eu falei, mas por que eu vou levar? Ah, eu quero te dar um. Ah, mas que coisa estranha. O cara é daqui da igreja, é meu irmão. Ele não pode me dar alguma coisa sem eu ficar assim, tá bom. Nós não somos acostumados à generosidade. Mas a Bíblia nos desafia a sermos generosos. 22, verso 9. Quem é generoso será abençoado. Quem quer ser abençoado aqui, meu irmão? Qual o caminho? Seja generoso. E a recompensa? Vamos ver a recompensa qual que é? 13, 21. O infortúnio. Você sabe o que é infortúnio? O infortúnio persegue o pecador. Sabe aquele cara que fala assim, nossa, tudo de ruim acontece comigo, eu vou para lá, acontece ruim. É uma nuvem negra que tem sobre mim. Ok. A prosperidade é a recompensa do justo. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Você está sendo próspero, meu irmão? E prosperidade, de repente você pensa, nossa, eu estou numa dureza total aí, pensando em dinheiro novamente. Prosperidade não é só financeira. E muitas vezes a maior prosperidade vem quando você não tem dinheiro nenhum. Prosperidade é uma vida que cresce, que avança. Com dinheiro, sem dinheiro. O outro 22, 4, diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são, 2 pontos. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são, 2 pontos. 3 coisas são a recompensa da humildade e do temor do Senhor. A riqueza, a honra e a vida. Quem quer riqueza, honra e vida, tudo no mesmo pacote? Seja humilde e tema o Senhor. Se você está vivendo em função do dinheiro, meu irmão, eu quero nessa noite você se arrependa disso. Não se pode servir a 2 senhores. Jesus fala. Ou vai amar um e odiar o outro, ou vai odiar o um e amar o outro. Não tem jeito de servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por cima de cada barra de ouro dessa, tem um espírito ali, querendo te atrair, para receber a sua adoração. Eu pergunto para você, por que você trabalha?
Por que você sai toda segunda-feira de manhã para trabalhar? Se a sua resposta for, eu preciso sustentar a minha vida, eu preciso ter dinheiro, eu preciso de dinheiro, por isso que eu saio para trabalhar. Resposta errada. Você pode até ser a verdadeira, mas está errado. Nós não saímos para trabalhar pelo dinheiro. Se você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, por dinheiro, você está servindo a esse Deus. E esse Deus tem nome, se chama Mamon. Se você trabalha por dinheiro, meu irmão, você está servindo a Mamon. Assista esse vídeo e me fala depois. What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually turn it, you could eventually become a master of it. It's the only way to become a master of something, to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't worry too much. Somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others who are. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like, and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living, in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing, so it's all wretch and no vomit. It never gets there. And so, therefore, it's so important to consider this question, what do I desire? Eu te pergunto então, o que você deseja? O que você deseja? Creia no Deus de toda abundância. Creia no Deus, dono de todo ouro, de toda prata. O que para Ele não vale nada. Diz que as ruas do céu serão de ouro. Porque ouro é calçamento. Lá tem coisa muito mais preciosa. Você está vivendo a sua vida em função de quê, meu irmão? Deus tem algo a mais para você. 23. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não esgote as suas forças tentando ficar rico.
Tenha bom senso. Seja razoável. Seja razoável, meu irmão. Sabe, se o seu maior sonho é ser rico, que sonho miserável. Que sonho mais mundano. Que sonho mais do coração deste mundo. Nós servimos a um Deus de toda abundância. Dinheiro nunca foi problema para o nosso Senhor. Nunca foi. Te pergunto de novo, por que você segunda-feira de manhã sai para trabalhar? Você tem que ter uma boa resposta para isso. Para que você sai para trabalhar? Não é para ganhar dinheiro. Deus está nos chamando para uma aventura, uma vida diferente. Uma vida diferente. Ele quer que você conheça a verdadeira razão de viver. Ele quer que você viva de acordo com algo sublime. Que você não vive igual todo mundo vive. Que você tenha planos muito mais elevados. Que você tenha sonhos muito maiores. O que é o mundo para quem tem Deus? Feche seus olhos. Deus está nos chamando para viver uma aventura. Não uma vida miserável. Não uma vida pequena. Deus está te chamando nessa noite. Rompa com essa mentalidade. Rompa com essa mesquinhez, com a avareza, com sonhos de ter e alcançar e conseguir. Rompa com isso nessa noite. Seja sábio. Abra mão dessas coisas. Não foi para isso que Deus te criou. Para ficar vivendo em função de ouro e prata. Em função de juntar riquezas e de ter mais e mais para poder ficar tranquilo, para poder ficar em paz. Você não conhece a Deus não, meu irmão? Eu conheço Deus de toda paz. Eu conheço Deus em quem não há limites. Deus de toda abundância. E Ele te chama para viver uma vida de abundância. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar uma música tão linda, um convite de Deus para vivermos uma aventura com Ele. Desagarrados das coisas que prendem esse mundo. E se você sentiu o chamado de Deus nesta noite, quer corrigir a sua vida, quer aprumar suas finanças, sejam finanças orientadas por Deus, quero te desafiar a vir aqui à frente e se consagrar para uma vida livre. Nessa noite Deus vai trazer liberdade aqui, liberdade financeira, liberdade de sonhos e desejos que não pertencem ao coração dele. O Senhor vai colocar no seu coração os sonhos dele. Nosso Deus, o Deus de toda abundância, te convida nesta noite. Seja livre.